Então vamos lá. Em João 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui nós estamos falando sobre Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. No princípio, quando ele ainda era o Verbo, a palavra. Então nós vamos agora, falar sobre esse nosso Cristo, sobre esse nosso Jesus, que no início era a palavra, certo? Então, vamos iniciar em Mateus 16:15, que diz assim, quando Jesus fez uma pergunta: e vós, quem dizeis quem eu sou? Foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, Então, muito embora seja uma pergunta simples, é muito profunda e de grande importância para a fé cristã. Pedro respondeu ao Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso a gente encontra ali em Mateus, capítulo 16, versículo 16. De acordo com Jesus, nenhuma outra resposta seria satisfatória, porque a esta recebeu o seu elogio, tá? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Então, essa pergunta, ela continua a ser de extrema importância a nós hoje. Sabe por quê? Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12 diz assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai exceto através dele. João 14:6, O próprio Jesus declarou que o destino eterno de todos os homens depende da crença deles nele. Se não crerdes que eu sou, o nome, pactual para Deus, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Então, se tratando da importância do estudo da doutrina de Cristo, que é a cristologia, dificilmente pode ser super enfatizado, O estudo, a pessoa e da obra de Cristo é fundamental por causa da relação vital que ele tem com o cristianismo. Uma relação que nenhum outro fundador da religião tem com suas respectivas religiões. Pode existir budismo sem Buda, islamismo sem Maomé, mormonismo sem Joseph Smith, kardecismo sem Kardec, mas não pode haver cristianismo sem Jesus Cristo. Podemos ir até dizer que Cristo é a nossa religião, Colossenses 1:27 na parte B, Cristo é a nossa religião. Os teólogos normalmente subdividem o estudo da cristologia em duas partes: a pessoa de Cristo, ontologia, quem ele é, tá? Quando vocês ouvirem falar ontologia, vocês já sabem. É o estudo que diz quem Jesus é. E a obra de Cristo, função, o que ele faz. Então, a cristologia, ela subdivide, nessas duas partes, quem ele é e o que ele faz, certo? Então, a pessoa de Cristo, a relação entre a antropologia e a cristologia, nós temos essa relação aqui. Por quê? Porque ele era homem, mas também era Deus. Então, olha só, há uma relação muito estreita entre a doutrina antropologia e de cristologia. A primeira
trata do homem, criado à imagem de Deus e dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, mas que pela voluntária transgressão da lei de Deus, despojou-se da sua verdadeira humanidade e se transformou em pecador. Saliência a distância ética que há entre Deus e o homem, virtualmente um grito de socorro pelo divino. A cristologia é, em parte, a resposta a esse grito. Ela nos põe a par da obra objetiva de Deus em Cristo, construindo uma ponte sobre o abismo e eliminando a distância. A cristologia nos mostra Deus vindo ao homem para afastar as barreiras entre Deus e o homem, pela satisfação das condições da lei em Cristo, e para restabelecer o homem em sua bendita comunhão. Notamos assim o grande diferencial do cristianismo e as demais religiões. Todas as demais religiões têm o seu escopo o fato de o homem estar empenhado na tentativa de buscar Deus. O cristianismo, ao contrário, é a atitude do amor de Deus em buscar o homem perdido. João 3,16. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o amor de Deus é isso. É buscar o homem perdido para que ele tenha a oportunidade de alcançar a salvação. É, portanto, a doutrina de Cristo como mediador da aliança. Mas por quê? Por que ele é o mediador da aliança? Porque Cristo, ele veio para vencer a morte. A antiga aliança, ela trazia morte, mas Jesus veio trazendo vida. Então, ele é o mediador da nova aliança. E o que é isso? É a oportunidade que o ser humano tem para alcançar a salvação através dele, de Cristo. Por quê? Porque ele venceu a morte. Viu? Então, vamos lá. Um resumo histórico da doutrina de Cristo. Com a morte dos apóstolos, não demorou para que a igreja se sentisse ameaçada pelas várias doutrinas que surgiram a respeito de Jesus Cristo. A doutrina que foi mais atacada, o que mais trouxe confusão, se refere ao que chamamos na teologia de união hipostática. É a doutrina clássica da cristologia que afirma ter Jesus Cristo duas naturezas, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, que é a hipostasis, subsistência. Até o concílio da Calcedônia surgiram algumas doutrinas que sacrificavam a divindade em detrimento da humanidade, como os ebionitas, surgiram no início do segundo século. O nome ebionitas é derivado de uma palavra hebraica que significa pobres, indigentes. Eram judeus crentes que não conseguiam deixar as cerimônias do judaísmo. Eram um tipo de sucessores dos judaizantes do tempo de Paulo, né? Na busca de defender o monoteísmo, negavam a divindade de Cristo. Eles o consideravam como um simples homem, filho de José e Maria, qualificado em seu batismo para ser o Messias, pela descida do Espírito Santo sobre ele. Quando recebeu o Espírito Santo, conscientizou-te de que era o Messias. Afirmavam que era necessário obedecer aos mandamentos da lei de Moisés, inclusive a circuncisão. Assim pensavam os ebionitas, viu? Eles, até hoje, né, vivem com essa concepção de ter que praticar a circuncisão e viver na lei de Moisés. A maioria dos judeus, alguns não. Então, essa é a do unitarismo e de mesmo alguns liberais e teólogos da libertação de hoje. E temos também os alogianos. Os alogianos, eles rejeitavam os escritos de João, porque entendiam que sua doutrina do Logo estava em conflito com o restante do Novo Testamento. Acreditavam que o Evangelho de João e o Apocalipse tivessem sido escritos por Corinto, fundador da escola gnóstica. Também viu em Jesus apenas um homem, nascido miraculosamente de uma virgem
e que no batismo receberam o Espírito Santo. Recebendo poderes sobrenaturais, surgiram por volta do ano de 200 depois de Cristo, são os elogianos. E temos o monarquismo, né, que enfatizava a unidade absoluta de Deus, que conflitava com a doutrina da Trindade, que vê Deus em uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Dividia-se em monarquismo dinâmico e modalista. Paulo de Samosata era seu principal representante. Para eles, Jesus nascera de José e Maria, monarquistas dinâmicos. Acreditavam de maneira muito semelhante aos elogianos. Jesus se tornou o Cristo após o batismo, ao se tornar a habitação do Cristo. Deste movimento surge o adocionismo. Jesus teria sido adotado por Deus, somente se tornou Deus após a ressurreição. O modalista surgiu no terceiro século, conhecido como sabelianismo, que é o Sabélio. Conhecia as três pessoas da Trindade como os três modos pelos quais Deus se manifestava aos homens. E temos o gnosticismo, que originou-se provavelmente na Ásia Menor entre os anos de 135 a 200 depois de Cristo. Estes foram profundamente influenciados pela concepção dualista dos gregos, em que a matéria, entendida como inerente má, é descrita como completamente oposta ao espírito. Rejeitavam a ideia de uma encarnação, de uma manifestação de Deus em forma visível, visto que isso envolveria um contato direto do espírito com a matéria, que para eles era má. Havia, porém, três tipos de gnósticos. Primeiro, negavam a realidade do corpo humano de Jesus, eram chamados de docetas, de dóquio, parecer. Segundo, os que afirmavam que Jesus tinha um corpo real, mas este corpo, embora real, não era material. E em terceiro lugar, os que afirmavam que Jesus Cristo eram duas pessoas distintas. Jesus era era um homem comum, filho de José e Maria, e Cristo era um espírito que desceu sobre o homem Jesus por ocasião do seu batismo. E na hora da crucificação, o Cristo deixou o homem, Jesus, a sofrer sozinho. Assim pensam os gnósticos, tá bom? E temos a escola dos alexandrinos. A escola dos alexandrinos defenderam a divindade de Cristo e, na busca de se colocarem em oposição aos gnósticos, criaram a concepção de Cristo como subordinado ao Pai. Interpretavam a Bíblia através do método alegórico. Seus principais representantes foram Clemente e seu discípulo Orígenes. Foi ele que criou a ideia da subordinação quanto à essência. Tertuliano também defendeu a ideia de Cristo estar subordinado ao Pai. Nesse sentido, ser um pouco menor que Deus. Temos o arianismo, partindo do princípio de Orígenes, fez distinção entre Cristo e o Logos como a razão divina. Cristo é apresentado como uma criatura pré-temporal, super-humana, a primeira das criaturas, não Deus, e todavia mais que um homem. Em outras palavras, Jesus é Deus, mas não é igual ao Pai. E tem Ário, 256, 336, por aí. Presbítero da Alexandria, ensinava que Cristo era apenas uma criatura, não o Deus eterno. Eles usavam a linguagem ortodoxa, mesmo que não acreditassem na divindade de Cristo. Houve um tempo quando Cristo não era, esta era a afirmação deles. Atanásio contestou Ário e defendeu vigorosamente a posição de que o Filho é consubstancial com o Pai, da mesma essência do Pai, posição que foi oficialmente adotada pelo Concílio de Nicéia em 325. As testemunhas de Jeová, mormons, são os modernos arianos, viu? Temos o nestorianismo, que era Nestor. Nestor, ele foi bispo, de Constantinopla, acentuava a completa humanidade de Cristo e entendiam que a habitação de Logos nele era apenas uma habitação moral.
Ele compreendia Cristo lado a lado com Deus, mas não unido a ele. E temos o eutiquianismo, eram os seguidores de Eutico. Levaram ao extremo oposto a opinião dos nestorianos. Acreditava que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina ou que duas se fundiram, resultando uma só natureza, uma terceira natureza, posição que para muitos era a negação de duas naturezas de Cristo. O Concílio de Calcedônia, em 451, condenou esses conceitos e manteve a crença na unidade da pessoa, como também na dualidade das naturezas. O Concílio de Calcedônia, em 451, foi um marco importante para a doutrina ortodoxa. A conclusão do Concílio de Calcedônia foi de que Jesus teve uma natureza humana completa e uma natureza divina também completa. Duas naturezas em uma só pessoa. Tá? Temos aqui Schleiermacher esteve à frente do novo desenvolvimento. Ele considerava que Cristo, como uma nova criação na qual a natureza humana é elevada ao nível da perfeição ideal, acreditava que Cristo atingiu essa perfeição porque estava unido à natureza divina. A doutrina das duas naturezas de Cristo desapareceu da teologia moderna. E em seu lugar, temos uma identificação panteísta de Deus e o homem. Essencialmente, todos os homens são divididos, todos os homens são divinos, né? Essencialmente, todos os homens são divinos, desde que todos têm em si um elemento divino. É a doutrina das duas naturezas de Cristo, né? Que desapareceu da teologia moderna. E em seu lugar temos essa identificação panteísta, tá? São os panteístas que pensam dessa forma, tá? Entre Deus e o homem. Essencialmente, todos os homens são divinos, desde que todos têm em si um elemento divino. E todos são filhos de Deus, diferindo de Cristo, somente em grau. O ensino moderno acerca de Jesus Cristo está baseado na doutrina da continuidade de Deus e o homem. É exatamente contra essa doutrina que Barth e os que pensam como ele ergueram sua voz. Em alguns círculos atuais, há sinais de um retorno à doutrina das duas naturezas. Em 1 Timóteo 3,16, fala sobre aquele que foi manifesto na carne. João atribui ao espírito do anticristo qualquer negação que Jesus Cristo veio em carne. 1 João capítulo 4, versículo 2, Paulo diz que Cristo realizou sua obra da reconciliação no corpo da sua carne. Isso quer dizer que Cristo, pela sua morte, nos reconciliou com Deus. Colossenses 1, 22, Efésios 2, 15. E que, ao enviar seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, Deus condenou na carne o pecado. Romanos 9, capítulo 3. Todos esses textos mostram de diversas maneiras que Cristo garante a salvação que veio em carne e morreu na carne. No grego sarx, que significa carne, faz distinção com ossos, tendões, pele e etc. Em outras palavras, ela não é meramente corpo, mas o homem como uma pessoa. No grego, soma quer dizer consiste em ossos, sangue, tendões, carne, pele, representando o corpo físico ou material. Nesse sentido teológico, carne não é de maneira nenhuma alguma coisa que o homem possui, mas é uma coisa que o homem é sinalizado pela fraqueza e fragilidade próprias da criatura, e nesse particular aparece em contraste com o espírito, está em carne, João 1,14, em corpo humano. Essas palavras, o apóstolo João ataca duas posições claras do gnosticismo. É um repudio à ideia de Logos jamais se encarnar. Repudia a ideia de que o grande mal do homem está no corpo, carne, matéria, soma.
A pessoa de Cristo encarnado incluía a divindade plenamente mantida, 100% Deus, perfeita humanidade, 100% homem. Jesus é uma pessoa absolutamente única, como verdadeiro Deus e vero homem. A sua entrada nesse mundo foi diferente dos demais homens. Os evangelistas Mateus e Lucas esclareceram inequivocadamente a forma miraculosa do nascimento virginal de Cristo, o qual se harmoniza com tudo que conhecemos e cremos sobre sua pessoa e natureza. Mateus capítulo 1, 18, 25, Lucas 1, 26, 38. A polêmica sobre a tradução por virgem ou jovem do termo hebraico em Isaías capítulo 7, versículo 14. Em nada afeta o caso, pois é muito claro os textos de Mateus e Lucas citados acima, dentro da formação sistemática das doutrinas cristãs. As naturezas de duas vidas, pai e mãe, unidas pela concepção do embrião, determinam a natureza do ser gerado por elas. Somente um ser gerado pelo divino e pelo humano pode ser divino e humano. Se Jesus não tivesse nascido da mãe virgem, ele pertenceria à mesma classe dos demais filhos de José e Maria. Lucas 1,35, Hebreus 2,14. Fala sobre a divindade de Cristo e a pessoa de Cristo. É de suma importância para a doutrina da expiação o respaldo oferecido pela doutrina do nascimento virginal de Cristo. Champion fez a seguinte afirmação sobre esse assunto: quanto menos vemos da divindade de Cristo em seu nascimento sobrenatural, menos vemos dessa divindade em sua morte expiatória. Quando perdemos de vista o Cristo histórico dos evangelhos e sua concepção miraculosa, conforme ali registrada, nem sombra de divindade resta para efetuar a nossa redenção. Somente um sumo sacerdote perfeito, santo e inculpável com a natureza divina e humana poderia fazer uma expiação perfeita pelos pecados imperfeitos. Hebreus 8, 26 a 28. Cremos no nascimento virginal de Cristo Jesus, porque nenhuma objeção foi levantada que fosse suficiente ou concludente. Então vamos lá. Humanidade de Cristo. Ontologia é a parte da filosofia que trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres, tendo-se em conta que onto, do grego, vem a significar indivíduo ou ser, e logia significa estudo. Tem-se que ontologia vem a ser o estudo investigativo e comparativo do indivíduo, aqui tido como exemplar da espécie humana, frente aos demais seres vivos, passando pela sua concepção, criação, evolução e extinção. Busca, portanto, conhecimento profundo acerca da natureza do ser humano, levando em conta os aspectos fisiológicos e espirituais, confrontando-os com aqueles homens que estavam subordinados ao Pai. O fato de que Jesus possui um corpo humano, exatamente como o nosso, é visto em muitas passagens das Escrituras. Ele nasceu assim como nascem os bebês humanos. Em Lucas 2,7 diz: ele passou da infância para a maturidade, assim como cresceu todas as crianças. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. O fato de Jesus ter crescido em sabedoria, em Lucas capítulo 2, versículo 52, significa que ele passou por um processo de aprendizado, né? Jesus estudou, tá? Ali ele passou pelo processo do aprendizado. Ele estudou como nós estamos estudando, tá bom? Ele aprendeu a comer, aprendeu a falar, aprendeu a ler, escrever, a ser obediente a seus pais. Você pode olhar ali em Hebreus 5, capítulo 8, tá? Esse processo é normal de aprendizado e fazia parte da genuína humanidade de Cristo, tá bom? Ainda que no Novo Testamento seja claro em afirmar que Jesus era plenamente humano, exatamente como nós,
Também afirma que Jesus era diferente em um aspecto importante. Ele era isento de pecado e jamais cometeu um pecado durante sua vida. Alguns objetam que se Jesus não pecou, então não era verdadeiramente humano, pois todos os humanos pecam. Mas os que fazem tal objeção simplesmente não percebem que os seres humanos estão agora numa situação anormal. Deus não nos criou pecaminosos, mas santos e justos. Adão e Eva no Jardim do Éden eram verdadeiramente humanos antes de pecar. E nós agora, apesar de humanos, não nos conformamos ao padrão que Deus deseja que preenchamos quando nossa humanidade plena, impecável, for restaurada. Jesus poderia ter pecado? Às vezes levanta-se essa questão. Cristo podia ter pecado? Alguns defendem a impecabilidade de Cristo, né? Entendendo por impecável, não sujeito a pecar. Outros objetam que se Jesus não fosse capaz de pecar, suas tentações não teriam sido reais. Pois como uma tentação seria real se a pessoa estivesse sendo tentada, não fosse mesmo capaz de pecar? Para responder essa pergunta, precisamos distinguir, por um lado, o que as Escrituras afirmam claramente, por outro lado, o que é mais uma inferência da nossa parte. As Escrituras afirmam claramente que Cristo jamais pecou, de fato. Não deve haver nenhuma dúvida a esse respeito em nossa mente. Elas também afirmam que Jesus foi tentado e que as tentações foram reais. Lucas, capítulo 4, versículo 2. Se cremos na Bíblia, precisamos insistir que Cristo foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Também precisamos afirmar com as Escrituras que Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Mas aqui a questão torna-se difícil. Se Jesus era plenamente Deus e também plenamente humano, e vamos argumentar adiante que as Escrituras ensinam várias vezes de maneira clara. Então não somos obrigados também a afirmar que em algum sentido Jesus também não pode ser tentado pelo mal, porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano. Quando João escreveu sua primeira epístola, circulava na igreja um ensino herético, segundo o qual Jesus não era homem. Essa heresia tornou-se conhecida como docetismo. Essa negação da verdade acerca de Cristo era tão séria que João podia dizer que se tratava de uma doutrina de Cristo, aliás, do anticristo. Nisso, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. 1 João 4, 2 e 3. Para possibilitar uma obediência representativa, conforme observamos no capítulo acima, as alianças entre Deus e o homem, Jesus era nosso representante, obedeceu em nosso lugar naquilo que Adão falhou e desobedeceu. Vemos isso nos paralelos entre a tentação de Jesus, em Lucas 4, de 1 a 13, e a ocasião da prova de Adão e Eva no jardim, em Gênesis 2, capítulo 15, aliás, capítulo 2, versículo 15, 3 e 7, ou 15 a 37, é uma coisa assim. Capítulo 2, versículo 15 a 37, desculpa, é assim. Também se reflete claramente na discussão de Paulo sobre os paralelos entre Adão e Cristo, na desobediência de Adão e na obediência de Cristo. Romanos 5, 18 a 19. Para ser nosso exemplo e padrão na vida, João nos diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. E nos lembra que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E que nossa esperança de futura conformidade com o caráter de Cristo confere mesmo agora pureza moral cada vez maior à nossa vida. 1 João 3, de 2 a 3.
Pedro nos diz que, especialmente no sofrimento, temos de desconsiderar o exemplo de Cristo, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. 1 Pedro 2,21. Nós não precisamos passar pelo sofrimento que Cristo passou, porque Ele passou para que nós não precisássemos passar, porque certamente Ele sabia que nós não suportaríamos. Para ser o padrão do nosso corpo redimido, Paulo nos diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou no novo corpo, na incorrupção, ressuscita em glória, ressuscita em poder, ressuscita no corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 42 a 44. Esse novo corpo ressurreto que Jesus possuía quando ressurgiu dos mortos é o padrão do que será nosso corpo quando formos ressuscitados dos mortos, porque Cristo é as primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Para compadecer-se como sumo sacerdote, o autor dos Hebreus lembra-nos de que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. E capítulo 4, versículo 15 a 16. Se Jesus não tivesse existido na condição de homem, não teríamos sido capazes de conhecer por experiência o que sofremos em nossas tentações e lutas nessa vida. Mas porque viveu como um homem, ele é capaz de compadecer-se mais plenamente de nós em nossas experiências. Jesus será um homem para sempre. Jesus não abandonou a natureza terrena após sua morte e ressurreição, pois apareceu aos discípulos como homem após sua ressurreição, até com as cicatrizes dos cravos nas mãos. João 20, de 25 a 27. Ele possuía carne e ossos. Lucas 24, capítulo 24, versículo 39. E comia. Lucas 24, versículo 41, 42. Posteriormente, quando conversava com os discípulos, ele foi levado ao céu, ainda em seu corpo humano ressurreto. E 2 anjos prometeram que ele voltaria do mesmo modo. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos 1, versículo 11. Então aqui nós terminamos essa parte, tá bom? Semana que vem eu passo a segunda parte. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Espero que todos ouçam até o final, tá bom? E que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Em breve estaremos novamente juntos. Amém?